Olá, acho que a internet acabou caindo aqui. E aí, pessoal? Estamos de volta aqui. Estamos de volta aqui. Consegui agora convidar a Ana. Ela tá aceitando. Oi. Olá! Parece que meu vídeo travou? Oi, Ana, tô só ouvindo a tua voz, não tô te vendo. De novo, será que isso vai acontecer? Eu até vim para Ih, outro lugar para justamente não ter problema com a questão da internet, mas o que será que tá? sério, eu não tô te vendo. Não consigo te ver, não compartilhou a tela. Você Deixa eu comentou que isso ver. aconteceu em outra live com você também, né? Oi. Deixa eu ver o que que eu faço aqui. Ó, para Olha mim só. aparece que você está conectando ainda, como se não tivesse acionado a sua câmera ou alguma coisa assim. Mas tá. Vamos ver, vamos solucionar esse desafio técnico aqui. Opa, vou convidar de novo. Convidar a Ana para conversa de novo. Aí, trava? Olá! E Mas agora? trava. Eu quero te ver! Eu também. Bom, papo no áudio a gente remarca, Ana. Ah! Yes! Yes! Pareci? Então tá Apareceu! bom. Então tá bom. Você tá me Muito vendo também, né? sim! Te vendo e te Que ouvindo muito jóia. bem, que legal, que bom que deu Que bom. certo. É, a internet aqui, bom, enfim, eu até vim para outro lugar que eu sei a questão da internet pode oscilar. Aí eu vim para um lugar que eu sei que. Ai, tá dando uma travadinha, mas a gente vai dando um jeito. Tá Olha só, joia. quero dizer que é uma satisfação para mim, uma alegria, um prazer bater esse papo com você, poder falar de um tema que é tão importante, tão interessante, né? A gente tem feito isso através desse programa SR Digital, que tem trazido essas lives com Uhum, especialistas, com facilitadores, né, e parceiros da SR, para conversar sobre assuntos que a gente entende que são relevantes nesse momento. Esse momento de desafio para sim. muitas pessoas, né, em que as pessoas, as empresas, as organizações estão tendo que se reinventar e a gente pode, de alguma forma, colaborar através desse papo, dessa troca de ideias. E que bacana poder falar com você. Uhum. Estou muito feliz de participar desse momento também e poder contribuir com esse tema que para mim é muito gostoso falar sobre ele. Eu penso que ele é muito útil realmente e ele pode ajudar de forma prática, né? Até pensando na forma como a gente ia abordar o tema e qual tema abordar, já que tantas lives estão acontecendo, eu penso que a intenção é trazer algo prático, algo que seja realmente útil. Para mim é muito importante que tenha uma fundamentação, não é uma coisa que eu acho, mas são coisas que eu venho estudando já há um bom tempo e a gente vem reforçando e vem experimentando, e eu venho experimentando também, né, como
como fazer isso trazer resultado para mim também, enquanto ser humano. Então eu penso que esse conteúdo pode ajudar bastante muita gente, com certeza. Estou super feliz, estou vendo aqui umas mãozinhas, algumas pessoas fazendo alguns comentários, pessoas conhecidas, super queridas, mandando mensagens. Uma travadinha. Isso. Pois é, eu não sei se agora foi a sua que travou ou se foi a minha. A minha parece que está normal, eu não sei. Mas vamos lá. Jesus amado. Mas que legal, olha Aham. só, a Ana a Galo, ela é psicóloga, especialista, né, em comportamento humano e atua com desenvolvimento, né, e treinamento de pessoas. E dá para dizer que é uma especialista em estresse, Ana? Conta pra gente. Esse foi um trabalho que eu fiz lá em 2009, entre 2009 e 2010, um projeto que aconteceu aqui em Mato Grosso com o IPCS, que é o Instituto de Prevenção e Controle do Estresse, e foi um ano de trabalho e formação. Então, sim, eu tenho uma especialização em estresse durante esse período. E o gostoso que eu gosto, eu brinco, é que mesmo tendo estudado sobre estresse, eu não fiquei estressada. E, aliás, é esse o grande objetivo, né? Essa é a grande questão. Que a gente entendendo o estresse, entendendo a forma de lidar com ele, nos ajuda. Porque, de novo, a gente vai para as pesquisas, vai para as informações, e a gente percebe de forma diferente o estresse, cada um percebe de forma diferente o estresse. E é muito interessante a gente pensar também que essa forma de perceber o estresse vem marcada em nós, genética, e aí eu vou usar uma expressão que para mim é nova também, mas que talvez seja algo que a gente comece a se acostumar. Nós somos marcados epigeneticamente também sobre a forma de entender e lidar com o estresse. Isso é bem interessante. Eu também estou fazendo uma especialização agora em neurociências e comportamento e comportamentos, e essa colocação chegou para mim recente e faz muito sentido. Então, a ideia de que a forma como eu lido com o estresse hoje pode marcar as minhas gerações futuras. Então, o cuidado que eu tenho comigo hoje, não só comigo, mas um cuidado que eu preciso ter com aquilo que eu vou deixar para a Terra, né? Para os meus descendentes e assim por diante. É legal porque a ciência ela não sabe dizer exatamente como isso acontece, mas ela consegue identificar no genoma marcas onde isso é possível ser percebido. Então, nos cuidar hoje, né, sobre o estresse, não é só para hoje, é para hoje, para o futuro e para as próximas gerações. Então, é por isso que falar sobre estresse, falar sobre como lidar com o estresse sem se estressar é tão importante. Então, Olha isso só, é um e a assunto gente que me encanta. Ah, que legal. E a gente percebe assim, eu não sei se é correto dizer isso, mas que o estresse acabou se tornando assim, um mal dos tempos modernos, né? As pessoas ficaram muito aceleradas, né, nos últimos tempos, muito atarefadas, e com isso eu penso que veio o estresse. E eu penso que em determinado momento o estresse ele foi considerado até sinônimo de status, né? Pensava-se que, de Então, repente, pessoas bem-sucedidas eram muito atarefadas, muito ocupadas e que viviam estressadas. Então, daqui a pouco, a gente teve uma interpretação equivocada de entender que o estresse pudesse ter uma relação direta com alta produtividade, alta performance ou até mesmo com sucesso, né? Então, vou te ajudar a pensar de uma outra forma sobre o estresse. Eu acho legal quando eu trago essa abordagem, alguns clientes até falam, nossa, não imaginava que fosse assim. Sim, estresse tem uma relação extremamente direta com produtividade. E não, o estresse não é uma coisa recente, o estresse faz parte da nossa evolução e nós precisamos estar estressados para evoluir. Isso é interessante e contraditório. Estresse é uma reação do organismo diante de uma situação que causa o desequilíbrio. A gente vai dizer assim, que tira a homeostase do organismo. Homeostase é o equilíbrio interno. Então, tudo aquilo que afeta esse equilíbrio interno causa estresse. E aí é interessante porque olha só o lado bom do estresse. O estresse é o organismo buscando se reequilibrar. Então, a gente precisa entender o estresse, aí também já é uma forma de saber lidar com ele. Não é dizer o estresse é ruim, não quero sentir, não vou sentir ou não posso sentir. Então, é muito mais, deixa eu entender o que está acontecendo comigo. Deixa eu me permitir, aí entra a questão do autoconhecimento, deixa eu me permitir entender de que forma que o estresse me afeta, e aí o que eu vou fazer para lidar com isso.
Se a gente for pensar historicamente mesmo, o homem das cavernas era colocado diante de estresses físicos reais, de ameaça à vida, né? Nem só à saúde, mas à vida, e ele tinha que ter uma reação rápida de vida ou morte. E esse mecanismo nosso mesmo de avaliação do que está acontecendo no nosso ambiente, se isso é saudável, travou Tô geral. ouvindo. Opa. Ah, Voltou. então tá bom, porque eu não sabia se você tinha, enfim, né, como é que tava. Então, como eu estava dizendo, né, o nosso sistema límbico, se a gente for falar um pouquinho assim, muito rapidamente, nosso sistema límbico, que é o responsável pelo controle das nossas emoções, controle não, né, por disparar a emoção, ele está o tempo inteiro mandando informação e avaliando no ambiente, dizendo para o nosso cérebro assim, ó, isso é seguro, não, isso não é seguro, isso você pode ficar tranquilo, você pode se aproximar, não, isso você tem que se afastar porque isso é perigoso. Isso está acontecendo o tempo inteiro, e esse é um mecanismo de sobrevivência nosso, extremamente necessário, extremamente necessário. O que acontece, talvez de pouco tempo, mas quando a gente fala pouco tempo, a gente vai falar aí de 30, 40 anos, é onde houve essa inversão, né? Nessa ideia de que a pessoa de sucesso é apenas a pessoa que trabalha muito, que fica muitas horas no trabalho, que não tem tempo para outras coisas. Só que aí, ao invés dele estar usando o estresse de forma produtiva, ele está estressando mais ainda o corpo físico e, enfim, ele não vai ter resultado. Então, quando a gente fala sobre estresse, sim, existe uma relação direta entre estresse e produtividade, mas numa curva que mantém uma relação direta, de ascendente, ou seja, na medida em que eu aumento o estresse, eu aumento a produtividade, mas quando ele chega num ponto máximo, essa produtividade começa a cair se eu continuo aumentando o estresse. Ele faz uma curva em U, bem assim mesmo, né? Então, eu preciso de um pouco de estresse para produzir e eu preciso me manter equilibrado aqui nesse momento, nesse processo. Para só então depois, para evitar que eu chegue num extremo onde a falta de produtividade é inevitável, não vai ter como, né? Então, são os cuidados para a gente entender o estresse. Até talvez nesse momento o seu Ana Galo de hoje se estressa. Sim, me estresso. A questão é que eu lido com o estresse, né? Assim, é como eu lido com o estresse, como eu percebo o estresse no meu organismo. Se eu puder até, Ale, falar para você, assim, né, que alguém fez essa pergunta, né? Se eu me estresso, hoje eu vivi uma situação que eu percebi meu coração batendo mais forte, eu percebi que aquilo ele não me agradou. O que eu vou fazer com isso? Né? Aí sim é uma escolha minha. O que eu vou fazer com isso? O que eu vou permitir que isso faça comigo? Né? E aí você começa a tomar as atitudes para poder lidar com o estresse. Estresse, gente, não tem, sim, não tem como a gente eliminar a situação estressante muitas vezes, como a gente está vivendo hoje. Não tem como a gente simplesmente fazer de conta que não tem estresse. Sim, estamos todos estressados porque fomos colocados numa condição que ninguém escolheu. Não temos controle sobre a doença, não temos controle sobre a cura, não temos controle sobre... Não podemos ir trabalhar porque fomos proibidos, enfim. Nós fomos colocados numa situação sobre a qual nós não temos controle. E essa, inclusive, é uma das condições de maior nível de estresse. Não ter controle sobre uma situação faz com que a gente fique muito estressado. Faz o nosso sistema límbico trabalhar o tempo inteiro em alerta, e esse nosso sistema de regulação interna está o tempo inteiro em alerta, dizendo, opa, 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 tem alguma coisa acontecendo. Então, a gente precisa... eu não tenho como eliminar lá fora, mas eu tenho como cuidar aqui de mim. Cuidar mentalmente, cuidar fisicamente, cuidar emocionalmente,
disso tudo que tem acontecido. Porque desde os primeiros momentos, pelo menos aqui em Mato Grosso, né, a gente sabe que alguns estados estão de uma forma diferente, estão lidando com a pandemia de uma forma diferente, mas desde talvez aí 3 semanas atrás, eu já via pessoas no nível de ansiedade, porque a ansiedade é se preocupar com a coisa lá do futuro hoje, né, que você não sabe o que vai acontecer, mas o nível de ansiedade colocando em risco a sua saúde emocional e sua saúde mental por coisas que ele ainda não sabia em relação à pandemia. Então, o que eu mudo nisso? Eu tenho como mudar a situação? Estou adorando os comentários, as pessoas entrando aqui. Obrigada pela presença de vocês. Até onde? Ficou tranquilo, Meire? Assim, deu para Ficou. entender? A hora que travou, você ia falando como lidar com isso. Eu não posso, então, mudar a situação. Como que eu lido com isso? Isso. Vou chegar lá, sim, vou falar cenas dos próximos capítulos, só para a gente causar um certo expectativa. Mas antes de falar do como lidar, eu acho legal a gente pensar no estresse, entender o que é o estresse, né? Eu falei que é uma forma, olha que interessante, entender o estresse como uma forma do organismo tentar se reequilibrar. Não jogue fora essa informação, seu organismo está te dando sinais de que, olha, as coisas não estão indo bem. Se a gente vai na origem da palavra estresse, a gente vai para a física e para a engenharia, inclusive, né? Na física, em que sentido e na engenharia? O estresse é uma palavra utilizada para determinar a quantidade de pressão que uma determinada estrutura aguenta. Então, a gente vai dizer assim, ó, o estresse dessa ponte, o estresse dessa estrutura, enfim, isso é que determina o estresse. O quanto de peso que essa estrutura suporta antes dela explodir. E aí, quando a gente traz para a nossa realidade, né, assim, antes dela romper, quando a gente traz para a nossa realidade, é isso. Quanto de peso que a gente suporta antes da gente, aí sim, daí vem o burnout, vem a depressão, vem as doenças físicas, enfim, como que a gente faz para não chegar nesse extremo. Porque o estresse, ele é necessário, de novo, né? Mas aí eu preciso entender como que eu vou cuidando disso daqui. Dá para entender, tá legal assim essa construção? Muito, muito legal e altamente esclarecedora, porque assim, a maioria das pessoas tem uma tendência de achar que o estresse é algo extremamente ruim, extremamente maléfico, algo abominável, ao passo que faz parte da vida da gente, né? Então, assim, é muito interessante, muito esclarecedor a partir desse ponto de vista, para a gente saber como lidar melhor com isso, né? Entender sim que tem um aspecto que é positivo e que pode ser útil, e entender a partir de quando ele é negativo. E aí eu penso que a gente está falando, então, sobre fases do estresse, né? Isso, exatamente. A gente vai entrando e vai entendendo as fases que o estresse se organiza, vamos dizer assim, e o que eu preciso fazer para poder estar bem. Não chegar num extremo, né? E talvez o que a gente, na sua fala inicial, quando a gente fala, o estresse é mais recente, porque entrou-se numa crença, né? Passou-se a alimentar uma crença no universo organizacional, né? Das empresas, de que trabalhar demais era ser produtivo. Só que, de novo, eu vou insistir nessa ideia, né? Dessa curva em imagina comigo aqui um eixo, né, de um plano cartesiano. Meu Deus do céu, onde que a gente foi? Né, onde eu tenho aqui embaixo o nível de estresse, é onde eu tenho aqui embaixo o nível de produtividade. Na medida que eu aumento o estresse, eu aumento a produtividade. Só que quando eu chego num ponto máximo da produtividade e aumento o estresse, a produtividade cai. Então, vamos lá, vamos entender essas fases do estresse. A primeira fase do estresse é chamada fase de alerta. É aquele momento onde você está motivado, onde você tem coisa para fazer, onde você consegue motivação, você está energizado para realizar alguma coisa. E sua produtividade está aumentando. Aí, se a gente for pensar nisso, a gente vai entrar no sistema de recompensa do cérebro, que é a dopamina, funcionando no 12. E aí, assim, a gente está super feliz que a gente está produzindo. Só que a gente não presta atenção aos sinais que o corpo dá e valoriza só a produtividade que está aumentando. Aí o corpo vai começando a dar alguns sinais, ele entra na segunda fase, que é chamada fase de resistência. São sinais físicos, são sinais emocionais, são sinais fisiológicos
que a gente vai tendo, mas como eu estou produzindo, sou o cara, vem em mim que eu dou conta, né? Bato no peito, chuto, bato, enfim, faço tudo ao mesmo tempo e a produtividade está aumentando. Só que você não parou para prestar atenção nesses sinais, o seu corpo está dizendo, não dá mais esse passo, segura. Porque nesse momento, aí a gente já começa a encontrar algumas dificuldades. Dificuldade com a memória, uma certa dificuldade com a memória, uma certa dificuldade com identificar prazer na vida. Quando a gente fala de prazer, aquela coisa de sentar, de apreciar, de comer alguma coisa que você gosta, já nada disso faz muito sentido, mas você está produzindo, você acha que você está, né, fazendo bonito. Então é aquela sensação, na resistência, a sensação é como se a gente estivesse levando o corpo, o mundo nas costas. A energia vai acabando, mas de novo, a produtividade está lá em cima. E aí a gente não presta atenção, a gente continua e vai para a segunda fase, desculpa, para a terceira fase, que é a fase chamada de quase exaustão. Nessa fase de quase exaustão, aqui é o momento onde a gente abre espaço para algumas doenças se instalarem. É bem legal, é bem importante a gente pensar, entender também que o estresse, ele não é uma doença, mas ele é um imunodepressor. O que é isso? Ele abaixa a nossa imunidade e permite que doenças se instalem. Então, nesse momento da resistência para quase exaustão, é justamente onde a minha imunidade está abaixando e eu permito que algumas doenças comecem a se manifestar. E se eu não dou atenção nesse momento, eu corro lá e vou para a fase de exaustão. E aí na fase de exaustão eu já não consigo produzir mais, concentração já não existe, e aí a gente entraria realmente assim, num extremo, no burnout, ou burnout, dependendo de como entender, de como pronunciar, e a depressão também seria uma das consequências dessa última fase do estresse. Então, a grande questão é a gente conseguir identificar em que momento nós estamos, né, em que fase nós estamos, olhando os sinais do nosso corpo. Os sinais de estresse, eles estão aqui o tempo inteiro acontecendo, a gente está percebendo, mas muitas vezes a gente não dá atenção a ele. Então, se a gente for chegar lá na fase de resistência, a gente já começa a ter dificuldade com a memória, aquela coisa onde que eu deixei, uma coisa não lembro, não sei o que eu fiz, era para eu ter feito, mas eu não fiz, enfim, né? Então, são os cuidados que a gente precisa ir tomando para identificar em que momento a gente está. Tudo bem até aqui? Muito, nossa, excelente, esclarecedor. E assim, ó, e é interessante perceber que como as pessoas são muito diferentes, tem o perfil comportamental que é diferente, tem o estilo de vida que é diferente, essa maneira de perceber essas fases do estresse, ela varia muito de pessoa para pessoa, né? Então, eu penso que por isso que vale esse lembrete de você estar atento de como é o seu funcionamento e tá percebendo esses seus sinais, porque essas fases, elas são diferentes, né, de pessoa para pessoa. Eu penso que talvez a fase da vida, ou é diferente para homens ou para mulheres, enfim, mas eu penso que é uma coisa de cada um estar muito atento e perceber como que é para ele, como que ele reage, porque assim, ó, quando você fala de algumas fases, alguns sintomas, por exemplo, assim, de não lembrar das coisas, algumas coisas você falou aí que eu falo, puxa, eu acho será que eu tô estressada? Que será que eu tô, entende? Então assim, tipo, olhar para isso e falar, puxa, como que é para mim, né? É uma coisa muito individual, né, Ana? Sim, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, sem sombra de dúvidas, cada um reage de uma forma diferente, mas lembrando que o nosso funcionamento, né, o funcionamento da máquina humana, ela é muito semelhante. Então, os sinais, a forma de manifestar, mas mas é como é que eu percebo e como é que eu entendo isso acontecendo comigo. Qual é o nível de atenção que eu dou a isso? Não, isso daí não me pertence. São vários assuntos que acabam se interligando, mas tudo aquilo que a gente nega na gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso volta de uma forma, a gente chama do efeito rebote, né? É outro assunto, mas que estaria relacionado seria o que a gente chama do efeito sombra, né? Então a gente precisa entender esse nosso lado sombra também para conseguir evoluir, e a evolução acontece nesse autoconhecimento. Mas eu queria falar assim, de alguns sintomas, assim, algumas características
vou chamar de sintomas para a gente entender como é que a gente está. E aí também identificar por que depois para explicar um pouquinho do que fazer, né? Como que a gente vai fazer para lidar com o estresse. Então, uma das questões principais é a queda de produtividade. A gente já não consegue mais produzir com a mesma efetividade, com a mesma velocidade. A gente acaba ficando confuso mentalmente. A apatia, isso é bem interessante, aquela coisa assim de, né, do jeito que tá bom, se também não tá bom também. Enfim, isso é muito importante a gente perceber esse limiar, essa sensação, a dificuldade de concentração, o desgaste ao acordar. O sono, ele é essencial. O organismo, ele precisa muito do sono para se recompor. De novo, o estado de alerta, ele é constante, tecnicamente falando, vamos lá, né? Ter níveis elevados de cortisol no nosso organismo, que é o hormônio do estresse, é natural que a gente tenha durante o dia e a gente precisa de uma noite de sono adequada para conseguir abaixar esse hormônio, porque no dia seguinte vai estar mais alto novamente. Então, se você não tem uma boa noite de sono, o seu organismo não consegue se reequilibrar, lembra da tal da homeostase? Você não consegue voltar a esse equilíbrio, e aí você já começa o dia com mais hormônio do estresse do que você deveria. Então, assim, são cuidados que a gente tem que ter. Se eu vivo numa situação estressante, como hoje nós estamos vivendo, sem controle, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu consigo controlar, que são as coisas que estão ligadas a mim. E aí, se eu puder até fazer um parênteses, né, com os 7 hábitos, que é um conteúdo que eu acho fantástico, maravilhoso, quando a gente fala do hábito 1, do seja proativo, que não tem nada a ver com sair fazendo as coisas, mas é muito mais esse reconhecer-se, quando eu percebo, assim, como que eu lido, como que eu escolho estar diante dessa situação, né? Que é isso que o hábito do ser proativo significa, como que eu escolho estar diante dessa situação. Isso me dá autonomia, né? A liberdade. Então, exatamente, porque existe um espaço, né? Já a psicologia já traz essa questão, entre o estímulo e a resposta, eu tenho aqui no meio um espaço de escolha. E é nesse espaço de escolha que a gente tem possibilidade de se desenvolver. Então, só falando ainda desses sintomas, nessa questão do desgaste ao acordar, como que eu fico, a dúvida sobre si mesmo, isso é muito interessante. E essa dúvida sobre si mesmo é aquela questão do, será que eu sou capaz? Será que eu vou dar conta, né? Então, começa a perceber como é que você está com esse diálogo interno sobre você mesmo. E a dificuldade com a memória, que é também um passo bem inicial. Irritabilidade acima do justificável. Sabe aquela coisa assim do bom dia pra quê? Né? Você cruzou com uma pessoa na rua e bom dia pra quê? Né? Então, presta... tem gente que traz essa resposta, né? E como eu falei lá no extremo, então, a depressão. E aí, fisicamente, é bem interessante a gente começar a perceber alguns sinais que eu gosto bastante de falar sobre isso. Primeiro, questão da tensão muscular nessa região aqui, né? Nessa região aqui, do pescoço e do ombro. Por que isso aqui incomoda tanto? Aí, de novo, eu volto lá na nossa reação dos seres, dos nossos ancestrais, mas quando eu falo dos ancestrais das cavernas mesmo, estou lá longe. Essa nossa região é uma região muito sensível. Qualquer ataque, a gente morre aqui. Então, era uma reação natural de proteção fazer esse movimento. Ao fazer esse movimento, você estava protegido. Na reação de estresse, há uma contração dos nossos vasos sanguíneos, para que a gente tenha mais força e explosão, pensando numa corrida, pensando numa fuga, pensando ou no próprio ataque. E essa posição aqui protege. Nós paramos de ter esse tipo de ameaça física mesmo. Mas é uma reação que a gente tem independente da nossa escolha. A gente tensiona isso daqui, mesmo que a gente não faça esse movimento, mas a gente tensiona isso daqui. Então presta atenção, isso aqui seu está muito duro, como é que anda isso daqui, para você conseguir se perceber. Um outro sintoma físico que é bem interessante é, quando a gente fala assim, é o intestino solto com frequência. Aquela história assim, do nada, não comi nada, não fiz nada diferente, não tem nada acontecendo e, invariavelmente, assim, inesperadamente, seu intestino solta, com frequência. Então, preste atenção em como é que está esse funcionamento. A nossa pele é o maior órgão que nós temos, então é muito fácil isso explodir
para a pele, né, de modo geral. Então, queda de cabelo, não é uma coisa, Ana, eu tenho problema de queda de cabelo, ok, mas não, eu nunca tive queda de cabelo e de repente passei a ter. Eu nunca tive espinha, ou passamos da fase da espinha e de repente, ó, parece aquela bolota aqui, né? Então, isso é um sinal de que, olha, preste atenção. Aftas, é interessante, retração de gengiva e cáries, é bem interessante, porque tem um momento da nossa história que é natural que se tenha pela falta de higiene ou, enfim, pela falta de cuidado. Mas num adulto não é comum se ter cárie desde que ele faça uma boa higienização. Então, de novo, são coisas que aparecem fora da época, né, fora do momento adequado, e aí isso acaba se manifestando. E não é um item, tá, gente? Preste atenção que eu tô falando de um conjunto. Dores de estômago também, porque isso é bem comum. A questão da alteração da pressão, dor nas costas, taquicardia. E é bem interessante na pergunta que foi feita antes, né? Se eu já me estressei, se eu me estresso, sim, porque é uma reação natural diante de coisas que eu vivo e que me incomodam, mas é como que eu lido com isso depois. O que é que eu faço com isso depois? Esse que é o grande cuidado, tá? E aí legal. Eu já vi algumas pessoas perguntando aqui, e aí o que a gente faz com isso tudo, né? Então, vamos lá entender um pouquinho como que a gente lida com o estresse. Então, lembrando daquele exemplo que eu trouxe para vocês, da questão da ponte, nessa ponte ela pode estar com uma estrutura não muito boa para lidar com a carga que tem. Em alguns momentos eu consigo diminuir essa carga, mas em outros momentos eu preciso pensar em reforçar essa estrutura. E aí a gente vai falar em 4 pilares importantes para a gente lidar com estresse, certo? Então, quais seriam esses 4 pilares? A alimentação, a atividade física, relaxamento e reestruturação cognitiva. Então, falando um pouquinho de cada um deles, né? Falar rapidamente de cada um deles. Aí você vai me administrando o tempo, tá, Meire? Se eu estiver falando demais, aí você fala. Alimentação. Tem alguém me falando que eu adorei, contrata a Ana, adorei. Alimentação. O que a gente vai entender? Nesse momento, lembra lá, o meu organismo ele está precisando de energia para se reequilibrar, para se reorganizar. Se eu jogo coisas que vão dentro dele, que vão demandar mais energia para digerir do que para me abastecer, eu vou estar fazendo um movimento contrário. Então, por que eu explico isso? Nesse momento, a carne vermelha, ela não é bem-vinda. Não estou dizendo aqui, pare de comer carne vermelha. Não é isso. É só lembrando, a carne vermelha, ela demora muito para ser processada pelo organismo. Então, eu preciso de energia. E aí eu vou lá, mando ver naquele churrascão ou na carne vermelha, do jeito que for, não estou ajudando o meu organismo a se reequilibrar. Então, nesse momento em que eu me percebo estressado fisicamente e emocionalmente, eu evito a carne vermelha, eu evito o açúcar, de modo geral. Aí eu tomo bastante cuidado que não é só o carboidrato, aquela coisa e tal, assim, mas o açúcar mesmo. O chocolate, o doce. A gente, quando está estressado, a primeira coisa que a gente faz é vou comer um doce, né? Alguma coisa assim. Não, então, tomar esse cuidado para não cair nessa armadilha, porque ao invés de você ajudar o seu organismo, você está atrapalhando nesse momento de reequilíbrio. E aí eu estresso mais o meu organismo, e aí eu entro num círculo vicioso, e ao invés de conseguir bons resultados, eu acabo tendo um resultado ruim, piorando, né? Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. O ideal nesse momento são folhas verdes escuras. Ai, Ana, eu não gosto de couve, né? Enfim, né? Vamos lá, vamos adaptar, vamos ver o que você gosta. A gente fala também a gordura não é muito bem-vinda nesse momento, a gordura, óleo, né? Então evite frituras, evite o doce, vá para as carnes vermelhas. Busque as castanhas, as oleaginosas, porque elas têm as gorduras necessárias e importantes. Aí existe uma tabela, depois, se alguém quiser, é só entrar em contato comigo com alguns alimentos onde tem maior quantidade de vitaminas necessárias, né, de ferro, de cálcio, de vitaminas necessárias para esse momento. Então, eu tenho uma tabela com várias informações
que vale a pena a gente dar uma aumentada, né, dar uma seguida. Tem alguma coisa disso que você... Não, super. Nossa, eu tô anotando aqui, ó, as dicas, muito legal. Vamos então para o segundo item, então, que é a atividade física, né? Isso. A atividade física, nesse momento, eu não estou falando de perda de peso, eu não estou falando de forma física, eu não estou falando de ficar sarado. Eu estou falando seu organismo precisa eliminar as toxinas que você experimentou diante de uma situação estressante. Então, assim, receita médica, 3 vezes por semana, meia hora pelo menos cada uma. Eu preciso transpirar, eu preciso ter aquele momento do suor. E o legal, agora que a gente estuda sobre atividade física, para quem pratica, e na minha área, na psicologia, a gente vê o quanto a atividade física é benéfica e o quanto ela aparece como recomendação em vários momentos. Então, nesse momento, eu vou dizer assim, estamos todos... Ah, não, Ana, eu estou trabalhando, eu não estou estressada. Olha, é um momento de incerteza. Que legal que você está conseguindo lidar com esse momento de uma forma positiva, mas cuide. Muitas vezes eu preciso estar bem para poder lidar com alguma situação ali na frente. Então, assim, estamos vivendo uma situação única na história da humanidade. Nunca isso aconteceu nesse modelo, nesse formato, com essa amplitude. Então, cuide disso. A atividade física... Ah, Ana, mas eu também nunca fui de fazer atividade física. Ok, comece com uma caminhada. Tem vários vídeos... Olha lá, atividade física é tudo, legal, Selminha. Tem várias atividades físicas, se você nunca teve nenhuma orientação, não conhece ninguém, no YouTube você consegue aulas de baixo impacto, que não vai atrapalhar quem mora embaixo, que não vai prejudicar se você nunca fez, enfim. Veja, lógico, de quem que você vai pegar a dica, né, as orientações, mas tem muitas coisas importantes e porque é essencial a gente fazer atividade física para eliminar o estresse. Ela é responsável para a produção dos hormônios expansores, né? Dopamina, endorfina, serotonina, tudo que é positivo, que combate o estresse, né? Ele, na verdade, ele vai entrar nessa cadeia como a gente fala, a circuitaria cerebral, no modo de funcionar, e vai colocar, porque a serotonina é essa satisfação, né? Eu lembro que meu marido, ele correu algumas vezes aquela, não sei se alguém já viu, a Volta à Ilha, que é uma corrida que acontece em Florianópolis, e o pessoal dá a volta na ilha, é uma equipe, né? Não é uma única pessoa. Mas ele fala que a sensação de cruzar a linha de chegada, a emoção, assim, é algo uau! Então, assim, a atividade física, ela inunda a gente com a serotonina e não vai dar espaço para outras coisas acontecerem para a gente chegar lá, por exemplo, numa depressão, por exemplo. Mas não é só isso, né? Não é só isso. Não estou dizendo que quem faz atividade física não fica deprimida, é todo um conjunto de coisas. Mas talvez o principal objetivo da atividade física nesse momento seja justamente eliminar as substâncias tóxicas que o nosso organismo mesmo produz quando a gente está diante de uma situação que nos causa estresse. Entende? Tranquilo. Vamos avançando então no próximo item, que o tempo está... O Paulo gostou do exemplo aí da corrida, bem legal. Sim. Paulo é meu marido. Aí a gente vai para o terceiro pilar, que é do relaxamento. E aí, nesse pilar, eu acho muito legal a gente pensar no seguinte, algumas pessoas falam, então eu vou tomar minha cervejinha, vou tomar meu vinho, eu vou falar, não é desse tipo de relaxamento que o nosso corpo precisa nesse momento. O álcool, ele promove um relaxamento que não é um relaxamento reestruturante. De novo, não estamos aqui, não tome álcool, não é isso, né? É prazeroso, é legal, mas não pense que isso vai trazer o resultado que a gente precisa para lidar com o estresse. No relaxamento, a gente vai precisar pensar uma técnica de respiração. Ana, se eu for dizer assim, o ideal, uma prática da meditação. Mas, poxa, eu não tenho esse costume, não vou, talvez não seja o momento de eu começar agora. Apenas faça uma respiração profunda, usando o seu diafragma, inflando menos o pulmão.
Pense em uma música que te acalma, pense tem um momentozinho de pausa para você durante o dia. Então, enfim, são pequenos momentos. Eu aprendi também, uma vez dando um curso, uma participante trouxe uma técnica que eu acho super legal, uma técnica que eu uso quando eu preciso de relaxamento para dormir, que é assim, você inspira e conta até 4, né? Então você conta 1, 2, 3, 4, inspira. Segura contando até 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E depois você expira contando até 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É super gostoso, porque dá certo. É uma técnica simples, né? Então é isso daí. E por último, mas não menos importante, que é a técnica da reestruturação, a técnica não, né? O pilar da reestruturação cognitiva. Tem mais alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Fala assim. Ah, tá, voltou, Meire. Tem um aplicativo de meditação aqui, alguém está compartilhando, para quem quiser começar. Nossa, muito legal. Eu, assim, ó, hoje eu procuro fazer alguma coisa de mindfulness e tal, mas eu comecei fazendo aquela meditação de 5 minutos pela Paz Mundial. Um aplicativozinho que tem 5 minutos, sabe? É bem rápido, é um contador que tem. Então, tem várias formas, né, de praticar. Isso, de começar. É só fazer uma observação aqui, apareceu uma das minhas professoras de dança, porque para mim a atividade física é a dança, eu adoro dançar. E outra pessoa já falou do Pilates também, enfim, né? Cada um escolhe a sua atividade física que acha que se sente mais... E o último pilar, mas não menos importante, estamos com o tempo esgotando já? Sim. Aí, olha a minha preocupação com aquela hora. Mas só falando do último pilar, é que a reestruturação cognitiva, sem sombra de dúvidas, esse pilar ele entra num outro assunto gigantesco, que é a questão das nossas crenças, os nossos modelos mentais e a forma como a gente enxerga cada situação. A ideia do pilar da reestruturação cognitiva é justamente de que forma, quais são as outras formas que eu não olhei para essa situação, que não necessariamente ela precisa ser estressante, né? Ou, enfim, como que eu consigo olhar para ela de outra maneira, o que essa situação tem para me ensinar, é enxergar de uma forma diferente. Só que isso daí entra em um outro assunto bem extenso, mas é importante, assim, talvez se puder deixar o recado da reestruturação cognitiva, seria qual é a sua outra forma de lidar. Ah, minha sobrinha que colocou aqui, que legal, que ela falou do aplicativo de meditação. Beijo, Thaís. Legal. E bacana isso, Ana, inclusive acho que é um tema interessantíssimo, que a gente poderia, de repente, voltar num papo sobre isso, falar um pouco sobre crença, sobre entender, assim, ó, que o evento, ele é, na maioria das vezes, neutro, e eu que atribuo o significado com base naquilo que é verdade para mim, com base naquilo que eu vi, ouvi e senti, que se transformou numa crença, né, ao longo da vida. Mas é um assunto bem legal e bem interessante. Bom, a gente vai precisar finalizar mesmo, por questão do tempo, passa rápido, né? Ainda mais quando o papo é gostoso, super. Assim. O tempo voa, olha só. A Diane pediu aqui, né, fazer uma live sobre o pilar da reestruturação cognitiva. Bora lá. Bacana, vamos Desafio. Modelo mental de crença, eu adoro. Pirâmide do indivíduo. Olha só, esse projeto, pessoal, é o SR Digital, é um programa da SR Capacitação que traz seus facilitadores para bater um papo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o papo de hoje. Ana, muito obrigada. Que prazer, que satisfação conversar com você, te conhecer um pouco mais e a gente poder colaborar, né, com as pessoas de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, a live fica gravada no Instagram da SR. Depois elas estão indo todas para o canal do YouTube na SR, que o pessoal pode ver depois. Se tiver dúvida, manda pra gente. Alguma questão a gente vai responder, entrar em contato. Queria convidar vocês a me seguirem no meu Instagram, pessoal. Vou colocar aqui pra vocês. É o @meirediascoach. Sigam lá. Eu também sou facilitadora da SR Capacitação. Em alguns conteúdos, como propósito, como liderança, como perfil comportamental. Então sigam lá no meu Instagram, para que a gente possa ter outros momentos também de papo. Olha lá, o Meirediascoach, para o pessoal seguir. E te agradecer, Ana, mais uma vez, obrigada. Agradecer a Diane e a SR por essa possibilidade, essa oportunidade de a gente poder conversar, trazer esse conteúdo legal. Dizer mais uma vez que a SR Capacitação está à disposição com o seu time de facilitadores para conversar,
para auxiliar, para colaborar, entendendo assim que são momentos desafiadores que as pessoas têm vivido. Então, que a gente está à disposição para conversar, para colaborar com vocês de alguma forma, com o que precisarem, entre em contato. O pessoal compartilha aí o telefone da SR, tem compartilhado, entre em contato conosco. A gente está à disposição para a gente continuar junto nesse período. Obrigada, pessoal. Super feliz aqui com os contatos, com os comentários aqui, muita gente querida aqui. Obrigada, valeu, super gostoso. Que legal, muito bacana, muito bom. Pessoal, boa tarde então. Até amanhã. Amanhã é sábado e tem live também aqui. A gente continua com esse papo. Amanhã é um papo sobre medo, um assunto bem interessante também. Daqui a pouco a gente vai gravar um vídeo falando sobre isso, mas amanhã às 16 horas tem live de novo no SR Digital, tá bom? E a gente espera vocês. Um abração. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.